paz do Senhor, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para a gente fazer mais uma reflexão na Palavra de Deus. E tendo em vista esses dias difíceis que a gente está vivendo, muitos de nós isolados nas casas, sem poder sair, sem poder se relacionar, sem poder ver pessoas queridas e amadas. Eu sei que tem muitas pessoas, muitos irmãos queridos que estão com dificuldade de passar esses dias. E que inclusive estão com dificuldade de se relacionar com Deus. Às vezes perderam a vontade de orar, ou às vezes não sabem como voltar à prática da oração. E é sobre isso que eu queria falar hoje, sobre o nosso relacionamento com Deus. Como que a gente pode se relacionar com Deus? Bom, eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 6. A gente vai ler do 6 ao 9. Diz assim a palavra de Deus: E passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelos pecados de seus pais, até a terceira e a quarta geração. Imediatamente Moisés prostrou-se, rosto em terra, e o adorou, dizendo: Senhor, se de fato me aceitas com agrado, acompanha-nos o Senhor. Mesmo sendo um povo obstinado, perdoa a nossa maldade e o nosso pecado, e faze de nós a tua herança. Bom, só para a gente estar um pouquinho contextualizado aqui, o povo tinha acabado de pecar contra Deus fazendo o famoso bezerro de ouro. E Moisés ficou irado e quebrou as tábuas da lei que o próprio Deus tinha dado para ele. Então Moisés teve que subir novamente para se encontrar com Deus. E quando Deus aparece no monte, ele começa fazendo uma revelação acerca de si mesmo. Que sim, ele é um Deus que castiga, mas também é um Deus misericordioso e perdoador. E é com base nessas afirmativas que Moisés ele faz a sua oração. Moisés se prostra, adora a Deus e ora pedindo perdão pelos pecados dele e do povo. Da mesma maneira, o nosso relacionamento com Deus se dá, primeiramente, pela manifestação e revelação de quem Deus é. E isso acontece pela palavra de Deus. Quando a gente está lendo a nossa Bíblia, a gente começa a perceber o caráter de Deus, o amor de Deus, a justiça de Deus e a santidade de Deus. E tudo isso nos dá segurança para aquilo que vem depois, que é a oração. A gente vai orar com uma consciência de quem Deus é. Se nós vamos pedir perdão, nós vamos com uma consciência de que Deus é um Deus perdoador. Se nós vamos clamar pelas nossas necessidades, nós vamos com uma consciência de que Deus é um Deus galardoador dos que o buscam. A palavra de Deus nos encoraja a nos relacionarmos com Deus. A lógica do relacionamento com Deus é essa. Nós meditamos acerca de quem Deus é, nós meditamos na palavra dele. E então nós temos uma mente e um coração dispostos a se prostrarem diante de Deus, em adoração e em reverência, porque agora nós sabemos quem é Deus. Nós podemos nos relacionar com esse Deus. Eu encorajo você a meditar na palavra de Deus, a buscar conhecer mais e mais o Senhor. A quando estiver lendo a sua Bíblia, fazer a seguinte pergunta para o texto: o que esse texto fala sobre Deus? E então, conhecendo mais a fundo Deus, você vai ter mais segurança e prazer em se relacionar com Ele. Faça isso. Medite na palavra de Deus. Medite na revelação de Deus. E então, como Moisés, você vai conseguir se prostrar, adorar a Deus e orar com um coração sincero diante do Senhor. Bom, eu espero que de alguma maneira você possa ter sido alimentado por essa palavra. Que Deus abençoe você, abençoe o seu dia e até a nossa próxima reflexão.